Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao IAD, aos organizadores, aos apoiadores do evento. Acho que é um tema super importante, atual, enfim, que a gente tem muito para descobrir ainda sobre o tema. A gente está só no... Não, pode ser, não tem problema. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, acho que a parte difícil eu deixei para o Rafael, agora eu vou falar da parte fácil, né? Ótimo, obrigado. Bom, eu vou falar um pouco de consentimento, legítimo interesse e propósito. Os dois primeiros conceitos são hipóteses que autorizam o tratamento dos dados, tá? E o terceiro conceito, eu chamei de propósito, mas na lei está descrito como finalidade, que é um princípio que tem que ser observado a todo momento quando você vai tratar os dados. Eu não quero ficar repetindo muito o que já foi dito aqui no dia anterior, mas eu acho fundamental a gente passar um pouquinho pelos conceitos aqui, uma contextualização. A nossa lei de proteção de dados, ela é inspirada na lei de proteção de dados europeia. E, bom, da onde surgiu essa preocupação toda, né? É algo que começou a ocorrer agora, você ter a preocupação com proteger os dados das pessoas. Os incidentes de segurança é uma coisa de agora, atual, ou ela já vem ocorrendo já há algum tempo? Na minha humilde opinião, a gente tem, na verdade, uma evolução do que já existia, tá? Eu acho que muito embora eu tenha um amigo que diz que o bom senso da extinção, porque cada um tem o seu, né? Cada um acha que tem detentor da razão, mas eu acho que ninguém tem dúvida aqui que é errado eu pegar o dado de alguém e passar para uma outra pessoa sem autorização dela, para uma utilização que não foi obtido um consentimento, ou enfim, tem um desvio de finalidade. Ninguém acha que é certo quando você pega um grupo de televisão, de comédia, e com guindaste invade para filmar dentro da casa de uma personalidade pública, como já ocorreu aqui no Brasil. Enfim, então, essas coisas, talvez a gente já teria regulado isso na nossa legislação, né, no nosso arcabouço legal brasileiro. E, da mesma forma, a Europa. Mas eu acho que qual o grande mérito das duas leis, tanto a nossa lei brasileira de proteção de dados, quanto a lei europeia? Eu acho que ela sistematiza algo que já existia, né, ela empacota, põe um embrulho diferente. Eu acho que ela uniformiza, ela dá uma publicidade maior para as pessoas, para os players do mercado, para as pessoas, para os titulares dos direitos, para elas lembrarem que o dado é meu e ninguém pode usar de forma indiscriminada. E isso é importante numa sociedade de informação que a gente vive hoje. Porque os dados que circulam, e aí não só online, mas os dados offline também. Aquele papel de pão que você põe seus dados na padaria, ou quando você vai visitar um imóvel, um decorado, pensando em comprar um apartamento, aquilo dado é seu. Ele não pode ser usado de uma forma diferente daquela finalidade que foi apresentada ali para você naquele momento, né? Então, eu até comentei aqui antes de começar o evento, que, por coincidência, ontem mesmo eu recebi um monte de mensagem de WhatsApp de uma mocinha querendo me oferecer móveis planejados. Falei, mas de onde veio isso, né? Não estou comprando nada, enfim. Mas o senhor não... Questionei, né? Mas quem que é? De onde é? Por que você está me procurando? Enfim, ela falou, não, o senhor não visitou, o senhor não é proprietário de um apartamento XYZ? Eu falei, não sou. E eu tentei puxar pela memória. E há 3 anos atrás eu fui visitar um imóvel decorado, que fui perguntar, na verdade, se já estava aberto, etc. Falaram, não está, mas se o senhor me der o seu telefone, eu aviso quando abrirem o decorado. Eu nunca recebi, tá, a mensagem da abertura do decorado. Mas ontem recebi a mocinha que queria oferecer móveis planejados para aquele apartamento. Então está aí um exemplo de mau uso dos dados. Eu dei os meus dados para que me avisassem sobre aquele decorado e 3 anos depois estão usando meus dados de forma indevida para tentar vender um produto, né? Então, por que estou dizendo isso? Os dados, sejam eles offline ou online,
Dizem que é o novo grande petróleo da sociedade moderna, né? Que tem um valor isso. E o que a gente verifica na prática é que tem um mau uso desses dados e um uso sempre contra a vontade, sempre não, em alguns momentos, um uso contra a vontade do titular, que somos nós todos. Tá? Então, cada um é o dono dos seus dados. Opa. E aí, entrando um pouquinho na lei de proteção de dados, quando ela traz lá no artigo 7 todas as hipóteses que é onde você pode tratar os dados, né, tem duas que me chamam a atenção, que são o título aqui, na verdade, do painel, que é o consentimento e o legítimo interesse. Me parece que essa tríade, né, eu até brinco que é quase uma santíssima trindade da lei de proteção de dados. Então, o legítimo interesse, o consentimento e a finalidade, se você conseguir trabalhar bem com os três, eles vão resolver uma boa parte dos problemas. Tanto é que, se a gente pegar as próximas hipóteses, né, que estão aí listadas, de forma direta ou indireta, você tem o consentimento ou o legítimo interesse envolvidos, tá, de alguma das partes, e a finalidade específica para ser dado para aqueles dados que estão sendo obtidos e tratados. Como eu falei, quer dizer, esses três conceitos, em alguma medida, eles circundam e se conectam com os outros, tá? E como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o próprio princípio da finalidade, se a gente olhar o artigo 6º da norma, ele é repetido, a palavra finalidade é repetida em vários dos itens, dos princípios, né? Então, os outros princípios fazem sempre referência à finalidade, a maior parte deles, pelo menos, faz referência sempre à finalidade, demonstrando que a finalidade, então, é algo muito importante quando a gente está tratando os dados, né? Então, o que é a finalidade? É você falar, olha, eu estou pegando esse dado específico para essa ação específica. Qualquer coisa fora disso é um desvio da finalidade. E aí estaria desautorizado, a princípio, o tratamento desse dado. Consentimento, a gente tem que tentar abandonar um pouquinho a velha lógica do consentimento, né? Aquela coisa, talvez não sirva mais, não para todos os cenários, pelo menos, aquela ideia de os termos e condições estarem prevendo que vou usar, enfim, porque é algo que é muito ineficaz, tá? Esse modelo se mostra que é um modelo que não funciona mais e pela lei de proteção de dados, talvez ele não consiga cumprir lá os princípios que têm que ser observados da lei. Tá? Um exemplo bom, na verdade, foi feito um experimento em 2016, foi repetido em 2018, e aí uma empresa fictícia, como se fosse um Facebook da vida, tinha um outro nome, que era uma rede de relacionamentos, colocava nos termos e condições que você tinha que ceder o seu primeiro filho para a empresa. Né, para ver quantas pessoas aceitavam isso ou não, e todo mundo clicava, aceita os termos e condições. Quer dizer, é algo absurdo para demonstrar o seguinte, as pessoas não leem, e já que elas não leem, a gente não tem como falar em consentimento, tá? Não é algo consciente o que elas estão autorizando. O consentimento, né, a ideia toda do consentimento e dessa proteção de dados todos que vem na lei é mostrar para os titulares que eles têm o poder, a retomada do poder. Eu até brinco lá no escritório e falo assim, o empoderamento dos titulares, né? As pessoas não gostam muito porque a palavra empoderamento parece que tomou conotações aí meio partidárias de segmentos da sociedade, de pessoas, enfim, mas é realmente o empoderamento das pessoas sobre os seus dados. Então, elas são donas dos dados, elas determinam se pode ser utilizado ou não, elas determinam quando você tem que deixar de utilizar esse dado ou não. Obviamente, as empresas, quando forem tratar esses titulares, os pedidos dos titulares, elas podem, dependendo da finalidade que está sendo utilizados os dados, falar, olha, eu só consigo cumprir o contrato que eu tenho com você, eu só consigo cumprir a função que nos liga se eu tiver acesso e puder tratar esses dados. Caso contrário, a gente tem que quebrar o nosso vínculo aqui agora e tem aqui uma questão de rescisão do nosso contrato, né? Então, mas o titular volta a ter poder. Em tese, a gente para de tomar canseira do mercado em algumas situações, não fala, olha, eu não quero usar o meu dado, não quero que use o meu dado, mas daqui a pouco esse dado é passado para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Obviamente, isso tudo vai depender muito do controle e da fiscalização.
que vão vir com a autoridade, né? A gente tinha no começo uma lei sem autoridade, agora a gente tem uma autoridade sem lei, e daqui a pouco talvez a gente tenha uma lei sem autoridade de novo, né? Se a MP não for votada, mas, enfim. Como eu falei, as manifestações de consentimento, a manifestação de vontade, ela tem que ser livre, informada e inequívoca, né? Então, precisa ser por escrito? Precisa ser o opt-in? Não. Qualquer forma de... A própria lei fala que outras formas são permitidas, né? Então, a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar o painel, e num caso específico de um cliente, uma das questões era parecido com aquela história do metrô, e a gente chegou à conclusão, junto com o cliente, que se a pessoa parasse naquele determinado instrumento eletrônico e ela permanecesse, sabendo que ela ia receber informações de acordo com o perfil dela, se ela parasse ali e demonstrasse a vontade dela de receber aquelas informações, o consentimento estaria dado ali. Ela não precisa assinar, ela não precisa apertar um botão, enfim, o simples fato dela ficar ali parada e aceitar tacitamente receber isso seria um consentimento. Mas para isso ela precisa ter as informações, saber que aquilo vai acontecer com ela a partir daquele momento, que as informações dela vão ser usadas para um direcionamento de uma propaganda, de um produto, de um serviço. Essa concordância, como eu comentei, tem que ser direcionada para uma finalidade específica. Se eu dei para o seu Zé da padaria os meus dados para ele me entregar informações sobre o pãozinho e leite, não dá para aquela pessoa que distribui o panfleto do imóvel pegar os dados que eu dei para o seu Zé da padaria e começar a enviar para mim imóveis, propaganda de construtora, de imóveis ou de mobiliário de imóveis planejados, né? Problemas do consentimento. Se a gente começar a focar muito só no consentimento, a gente vai ter uma sobrecarga de consentimentos, porque o mercado vai começar a falar assim, puxa, mas agora tem uma vírgula, eu preciso de um consentimento novo. E agora? Eu preciso de outro. E agora eu preciso de outro. Para isso, a lei foi inteligente, ela já previu a questão do legítimo interesse, como a gente vai entrar no próximo slide. Então, o consentimento sim tem que ser olhado, mas talvez ele não seja o principal ou a única forma de se utilizar e tratar os dados. Tá? Em alguns casos, talvez não seja nem a mais eficiente. O legítimo interesse colocado na lei, previsto na lei, ele se configura aí como para o mercado empresarial como um verdadeiro colete salva-vidas, né? Então, considerando a empresa que usa os dados de forma correta, trata os dados de forma correta, dando a finalidade específica para que eles foram obtidos, ela não vai precisar buscar o consentimento do cliente. Talvez o consentimento venha até de uma forma tácita. Então, obviamente, quando eu me cadastro numa plataforma de informações, eu estou aceitando receber aquelas informações daquela plataforma. Enquanto a plataforma estiver me enviando informações, utilizando meus dados para enviar aquelas informações para aquela finalidade específica, para que eu forneça meus dados, a gente não vai ter problema nenhum. O problema vai estar no passo seguinte, quando a gente tenta monetizar isso no mercado. Então, não é raro as empresas que têm bases de dados muito grandes tentam monetizar isso de alguma forma. E aí passam para frente, e aí essa pessoa que recebe as informações passa para frente, e assim por diante, e o dado vai sendo utilizado de forma indevida e com um desvio de finalidade. A ideia do legítimo interesse da finalidade é evitar realmente abusos e desvios, né, como eu comentei. Mas a gente tem que olhar a situação concreta. O que não cabe mais aqui é aquela história de, vou pedir uma informação XYZ da pessoa, para quê? Não sei, mas já que eu estou aqui, né, vamos pedir. O já que, o vai que, né, não dá mais para usar. Então, porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, na prática, a gente pede um monte de dados, as empresas pedem um monte de dados que elas não sabem nem o que vão fazer com aquilo. Tá? Então, esquecendo o mau uso, que eu vou vender para alguém essa base, às vezes não é nem essa questão, mas eu estou pedindo dados que eu não preciso. Por que eu preciso saber qual partido que a pessoa vota, de preferência? Por que eu preciso, em alguns momentos, saber qual é a preferência sexual da pessoa, o gênero dela? Enfim, nem sempre eu preciso. Tá? Em algumas situações específicas, talvez eu precise. Mas as pessoas pedem hoje, as empresas pedem hoje informações em demasia.
legítimo interesse sempre vai ter que passar aí por uma análise de razoabilidade do que está sendo pedido de dados e tratado, a necessidade ou não, como eu estava comentando, e a ideia do minimalismo, né? Hoje nunca foi tão moderno, o quanto menos melhor, quer dizer. Então, a gente só vai pedir dados a partir de agora, realmente, que a gente precise. Qualquer coisa fora disso, a gente começa a tatear um terreno um pouco perigoso, né, que pode ser questionado não só pelo titular, como pela autoridade lá na frente. Fala, por que vocês pediram esses dados? Qual a finalidade? A gente está sendo bem usado ou não? E aqui tem um exemplo interessante, na verdade, que o julgamento da Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Então, nesse julgado específico, uma mulher estava em algum determinado horário da noite, numa região central, num país, e ela foi abordada pela polícia. E a polícia, depois de fazer uma averiguação, etc., constatou que ela tinha no poder dela alguns cartões dizendo morena, bonita, linda, sensual, tem interesse em homens para um drink ou para relacionamento. E, com base nisso, a polícia do local catalogou essa mulher como prostituta. Por mais que ela pegasse e falasse que não, ela não era prostituta, ela não exercia esse tipo de profissão, mas eles colocaram lá, classificaram ela como prostituta. Ela apelou para as cortes do país, não conseguiu reverter esse cadastro, teve que apelar para a Corte de Direitos Humanos. E aí a corte falou, olha, para que vocês usaram essa informação? Qual a finalidade? Né? Para quê, exatamente? Questão de segurança. E aí talvez se tenha aí uma bola dividida se justificava a questão de segurança pública ou não, etc. Mas o fato ela categoricamente falava que ela não era, então estava errado. Ela tinha direito de pedir que os dados dela fossem ajustados, que aquela informação fosse deletada. E aí a Corte Internacional realmente decidiu nesse sentido. Aí você fala assim, mas que país é esse? Um país pouco desenvolvido, né? Um país de terceiro mundo, talvez, um país onde os direitos não são respeitados? Não, era na Suíça. Então, quer dizer, isso mostra a importância tanto da lei europeia quanto da nossa lei de proteção de dados, trazendo de novo o empoderamento dos titulares com relação aos seus dados. O dado é meu. Se estiver errado, conserte. Se não quiser que use, pare de usar. A não ser que encaixe em uma das outras categorias. Poderia aqui falar em legítimo interesse? Poderia. Da polícia? Desde que a informação fosse correta? Poderia. O fato qual a finalidade? Se ela é prostituta, não é problema dela. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Não interessa para o Estado ou para a polícia. A não ser que ela esteja cometendo um crime, que não vai ser de prostituição. Afinal de contas, não é crime. Bom, correndo isso aqui, falar um pouco mais do mesmo, né, que os assuntos vão se entrelaçando, mas o princípio da finalidade está lá previsto no artigo 6º. Na minha opinião, acho que ele é o mais importante, porque eu acho que os outros tangenciam ele, estão ligados a ele de alguma forma, né? Então, se você pegar e pensar na transparência, é vinculado à questão da finalidade, né? Eu tenho que saber para que vai ser usado o meu dado. Se eu pensar na razoabilidade ou na questão do minimalismo, acho que tudo isso é finalidade, é saber o que vão fazer com meus dados e usar de forma correta. O tratamento posterior, de forma diferente do que aquilo que foi autorizado, é proibido. E, como eu tinha comentado anteriormente, outros princípios, se vocês derem uma lida no artigo, eles em vários momentos comentam finalidade, 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 mostrando que é o que fecha aquela tríade. Então, o legítimo interesse vai conseguir cobrir uma boa parte das situações, onde eu não estiver cobrindo a situação pelo legítimo interesse. Eu vou ter lá vou buscar o consentimento ou encaixar num das outras hipóteses, mas sempre tem como norte a finalidade. Aquela finalidade específica para que eu pedi os dados, para que eles foram fornecidos e como eu vou dar o tratamento deles. Bom, acho que é isso.
Espero que tenha ajudado em alguma coisa, esclarecer um pouquinho a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço aqui a presença de todos e acho que as perguntas vão ser encaminhadas por e-mail, etc. Então, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado.